Fidelidade. Você já caminhou com alguém fiel? Já foi fiel? Fidelidade é também uma característica do fruto do Espírito Santo. Hoje, essa mulher que nós vamos falar, teria milhões de coisas para falar sobre ela, mas nós vamos falar de uma característica principal do caráter dela. Essa mulher é a Ruth. Foi muito fiel. A Ruth teve a oportunidade de deixar. Ela teve a oportunidade e ela tinha motivos para deixar, mas ela escolheu permanecer. A história de Ruth passa-se no livro de Ruth. É um livro curto, rapidinho. Hoje você consegue ler esse livro, porque além de ele ser curto, é uma história muito envolvente. A Ruth era casada com um dos filhos da Noemi. Noemi era uma mulher muito feliz, casada, com 2 filhos. E essa, que é a situação dela real, é que ela, infelizmente, perdeu seu marido e ficou viúva. 10 anos depois, ela perdeu seus 2 filhos, que eram casados com Orfa e Ruth. Por sua vez, ela decide voltar para a sua cidade natal. E ela libera essas 2 mulheres do compromisso familiar que elas tinham. Ela então diz para elas: vocês não têm mais obrigação de ficar comigo, eu vou embora. E vocês podem voltar então para sua cidade, para suas famílias, terem novos casamentos. E elas ali, as 3, choram, se despedem. A órfã decide então voltar para sua família, e não estava nada de errado, porque o compromisso era que até a morte separasse, né? E a Ruth, por sua vez, escolhe continuar com a Noemi. E ela diz: eu não vou embora e não insista pra eu ir, porque eu não vou. E aí a Noemi fala assim: mas eu não tenho nada a te oferecer. Eu não vou me casar de novo, eu já estou velha. Mesmo que eu casasse e tivesse filho, você não ia ter condições de esperar o meu filho crescer pra você se casar novamente. Eu não tenho como garantir nada pra você, porque eu também não tenho nada. E ela fala assim: mas eu vou continuar com você. E ela usa uma frase que é a que fica mais conhecida ali no livro de Ruth, que tá lá em Ruth 1, versículo 16. E ela diz assim: não insista para eu ir embora. Onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. E esse versículo às vezes é usado até em convite de casamento, né? De hoje. A Noemi, ela vai embora, então, volta para sua cidade. E vão acontecer muitas coisas aqui no livro de Ruth. Deus vai honrar a Ruth de uma forma inexplicável e inesperada. E a Noemi também. Acaba que ela participa dessa honra junto. Nós vivemos numa geração e num período da história muito descartável. Né? Eu tava agora arrumando aqui o meu tripé para eu gravar o vídeo e olhando a qualidade dele, né? Ele me atende no que eu preciso, né? Mas olhando a qualidade dele, ele não vai durar muito, porque ele não tem como durar muito. Por mais que eu cuide dele, ele é muito frágil. Né? E se você for olhar, a característica dos móveis agora, que são fabricados nesse período, é muito diferente dos móveis antigos, né? Então, se você pegar aí os móveis que foram fabricados em 1990, você vai achar uma qualidade muito diferente. Primeiro, o peso é muito diferente. A grossura, né, a espessura do que se faziam era muito diferente. A espessura que são utilizados, o tipo de madeira, o tipo de trabalho, o tipo de indústria que nós temos hoje é muito diferente de 30 anos atrás. Por quê? A durabilidade das coisas está cada dia mais comprometida. E sim, isso tem a ver com fidelidade. A fidelidade quando nós colocamos nos nossos relacionamentos, sejam eles casamento, namoro, amizade, contrato de trabalho, se você é um contratante, se você é um contratado, contratos de imóveis, de carro, seja o que for. Eles a cada dia eles têm que ter cláusulas mais claras sobre descumprimento de alguma das cláusulas ali. Por quê? Hoje, a fidelidade, infelizmente, não tem sido uma característica muito comum dessa geração, né? Então, antes, o que se acertava num aperto de mão era aquilo e pronto. Hoje não. Infelizmente, a palavra das pessoas, elas são cada dia mais contestáveis. Então, muitas vezes você compra algo na internet, você vê um anúncio, alguma coisa, e quando você vai ver, não é verdade. Quando você vai ver, é um golpe. Quando você vai ver, é só mais uma situação que vão te levar para um golpe, algo que você não pode confiar. Então, a fidelidade da Ruth, ela é uma das características principais aqui do caráter dela. Ela não tinha obrigação de ficar, ela não ficou por obrigação, ela ficou porque ela quis, ela ficou por amor, porque fazia parte do caráter dela a fidelidade. Né? Como eu falei, a gente tem muitas coisas a observar aqui dessa história da Ruth, no livro de Ruth, muitas coisas, ela tem uma lição muito direta a Jesus, ao resgate que Jesus fez por nós na cruz, né? É muito claro isso aqui. Então, sempre que você lê um livro do Antigo Testamento, sempre que você lê um texto do Antigo Testamento, é importante você lembrar que tudo do Antigo Testamento aponta para Jesus.
É como se o Antigo Testamento fosse um prelúdio para que o Novo Testamento, com essa luz que veio de Jesus, iluminasse tudo aquilo que ele queria dizer ali. A necessidade de um Salvador. O apontamento de histórias que vão levar a, por exemplo, de Ruth, né? O resgatador lá na frente, vocês vão ver, quem nunca leu o livro, mas tem o Boaz que aparece nessa história, que é o resgatador da Ruth, e tem todo um contexto para que ele fosse o possível resgatador dela. Ela faz uma alusão direta a Jesus que nos resgatou. Ninguém poderia fazer isso por nós, só Jesus. Ninguém poderia nos resgatar. Assim como aqui na história da Ruth tem um resgatador certo, uma pessoa que poderia fazer isso por ela, assim também Jesus é em nós. Que eu fui o único que pôde fazer isso por nós. Então, quando nós olhamos a fidelidade da Ruth, ela usa essa frase: eu vou aonde você for, ou seja, acompanhar até o fim, permanecer até o fim. Eu vou repousar aonde você repousar. Ou seja, eu ficarei aqui. Eu estarei. Quando você acordar, eu vou estar aqui. Quando você dormir, eu vou estar aqui. Não precisa se preocupar com isso. A minha palavra é a verdade. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, as nossas alianças, elas têm poder de firmar o nosso relacionamento com Deus também. Então, as pessoas com que nós estamos fazendo aliança, as pessoas que têm acesso ao nosso coração, as pessoas que nós liberamos da nossa intimidade, elas têm também poder de estar ou não permanecendo conosco e nosso Deus. Né? Se você for ver muitos relacionamentos aqui na Bíblia, eles terminaram de uma forma muito trágica, porque os deuses das pessoas tomaram o coração daqueles que amavam a Deus. Salomão é um exemplo disso, né? Salomão começou muito bem, foi o homem mais sábio do universo, não comparando com Jesus, né? Mas no final ele teve um fim trágico, porque ele acabou fidelizando outras mulheres com seus deuses. E isso foi um problema na vida dele, a ponto de destruir o final trágico dele, né? Então, hoje, olhando para a fidelidade, qual é o nosso papel? Tem sido fácil para você ser fiel? Você tem permanecido com aqueles que você disse que ia permanecer? Sim, existem alguns relacionamentos que você vai ter que romper para que a sua fidelidade ao Senhor continue até o fim. Mas aqueles que o Senhor não te pediu isso, como tem sido a fidelidade? Você tem escolhido permanecer acima das circunstâncias, acima da tristeza, acima daquilo que já não tem mais a te oferecer? Quando o relacionamento não te favorece, não estou falando a ponto espiritual, não estou falando a ponto de você deixar o seu Deus ou não, mas a ponto de você não usufruir mais desse relacionamento com interesses. Então, a fidelidade que nós entregamos também tem a ver com aquilo que Jesus fez em nosso caráter. Então, a palavra de hoje é sobre fidelidade, é sobre permanecer, é sobre ir até o fim. Amém? Que essa palavra venha encontrar seu coração hoje e você refletir nos seus relacionamentos, daquilo que você tem entregue, qual o tipo de fidelidade, quem tem realmente tido o seu coração fiel, a quem você tem entregue um coração fiel e como você tem cultivado esse fruto, essa característica do fruto do Espírito que é a fidelidade. Nem sempre é fácil ser fiel, mas é necessário. Aqui, esse texto deixa claro que a fidelidade foi uma escolha dela. Muitas vezes é possível que a gente escolha não ser fiel. E isso é duro. Então, olhe para os seus relacionamentos, a forma com que você tem descartado as pessoas e as coisas que Deus tem te entregado. Claro, como eu disse aqui, tem relacionamentos e coisas que vão comprometer o nosso relacionamento com Deus. Esse, claramente, você não precisa permanecer. Mas aqueles que Deus não te pediu para sair, aqueles que não estão comprometendo a sua vida com Deus, como que você está se comprometendo com eles? Deus abençoe, te dê um coração fiel, que permaneça até o fim. Um beijo e um bom dia.